A nossa sequência aqui de estudos da palavra, estamos vendo sobre os 4 fundamentos práticos da doutrina cristã. E agora nós vamos estudar sobre a mesa do Senhor. Lá em Atos 2:42, que é o texto que estamos examinando, Atos 2:42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Interessante que precisamos observar que esses 4 fundamentos, eles não são um processo de múltipla escolha. Então, às vezes, alguém, de forma desavisada, pode julgar: nós temos um bom ministério da palavra, né? Ou então, graças a Deus, nós somos uma igreja que temos entendido o que é a oração congregacional, o que é a oração do povo de Deus. Aqui não é um processo de múltipla escolha, aqui fala de fundamentos. Então, imagine se um construtor, ele está edificando uma casa, e ali ele estabelece a quantidade de alicerces, mas de repente você quer economizar, diz: não, pode tirar metade aí, a gente coloca umas madeiras aí, pode ser que dê certo. Você moraria nessa casa? Claro que não. Da mesma forma, nós estamos falando de fundamentos, e isso precisa ser colocado para nós com muito cuidado. Então, Atos 2:42, como eu já citei, diz que eles perseveravam na reunião da mesa do Senhor. Há um outro texto que eu gostaria de citar, que está em Atos capítulo 20, por favor. No versículo 7 diz: no primeiro dia da semana, Atos capítulo 20 e o versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. A referência a partir o pão é uma outra forma deles mencionar a mesa do Senhor. Então, deixe-me colocar, pelo menos aqui para nós abrirmos esse assunto, 4 proposições acerca da mesa do Senhor. A primeira proposição é que a mesa do Senhor é uma ordenança do nosso Senhor Jesus. Em Lucas, o capítulo 22, os versículos 14 a 20, e também em 1 Coríntios, o capítulo 11, versículos 23 a 25, nós temos a exposição acerca da doutrina da mesa ou da ceia do Senhor. Importante isso. Vamos olhar com muito cuidado. A segunda proposição, essa doutrina da ceia, ela comunica para nós toda a realidade daquilo que compreende o assunto, a cruz redentora, a cruz do nosso Senhor Jesus. Esses 2 assuntos estão intimamente ligados. Assim como, lá em Mateus capítulo 16, Cristo está relacionado com o ministério da palavra. A igreja está relacionada com a comunhão. A cruz está relacionada com a mesa do Senhor, com a ceia do Senhor. Irmãos, deixe-me dizer algo para vocês. Eu não estou pregando aqui um modelo de igreja, eu estou falando aqui da igreja primitiva. Eu estou falando de fundamentos que foram perdidos. Eu estou falando que o antropocentrismo tomou conta da teologia cristã. A igreja hoje, ela não funciona dentro de um fundamento bíblico, e sim dentro de um conceito pragmático. Se alguma coisa dá certo, não importa os fins, a gente vai praticar. Outrora era assim, a igreja brasileira, ela vivia muito baseado naquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos, quais eram os movimentos dos Estados Unidos, e assim a igreja praticava. Eu sou cristão desde criança, então eu vivi todas essas fases, e me lembro muito da década de 80, e da década de 90, como o comportamento cristão americano influenciou a igreja no Brasil, e isso trouxe uma deturpação muito grave, concernente à prática cristã, à vida cristã, sobre a doutrina cristã.
Então nós vemos hoje, e conheço muitas assembleias, que o assunto ceia não é fundamental, não é. Os irmãos tratam a mesa como uma reunião qualquer, e é uma reunião assim baseada em símbolo, é como se fosse uma liturgia baseada em símbolo, e não é, irmãos. É um perigo você pensar assim. Da mesma forma como ele tem diluído o ministério da palavra, e a gente pode ver isso de maneira generalizada. Cada dia nós estamos vendo homens que não têm o menor preparo espiritual, homens sem unção, sem vida, sem comprometimento com o evangelho, estão pregando eles mesmos, suas igrejas, estão vivendo de holofotes. Isso chama-se ministério, não é ministério, é muito mais um moneistério. Isso não tem nada a ver com aquilo que Cristo ensinou, os apóstolos pregaram. E você pode ver toda a questão do ministério da palavra ao longo da história da igreja. Os pais da igreja, Tertuliano, Policarpo, Papias, tantos outros, pregaram esse evangelho com tanta ousadia, sabedoria. Aí você adianta-se mais, você vai vendo Agostinho e tantos outros, até chegar ao Wycliffe, a Hus, a Lutero, Calvino, Zwinglio, e depois você entra para uma linha mais interior da vida da igreja, daquilo que aconteceu com os moravianos, e ali você some-se a isso Wesley, Whitefield, Spurgeon, Campbell Morgan, Martin Lloyd Jones, e tantos outros, irmãos. Eu citei aqui, cometendo tantos erros, ignorando homens como John Owen, e tantos outros, irmãos. Quando você olha para isso, você lê essas biografias, você lê esses homens, você estuda sobre o ministério da palavra, chega a causar náusea, você vê o que o ministério da palavra se tornou nos nossos dias. Muitas vezes se usa de subterfúgio, de piada, o pastor engraçadinho, moderninho, né? Aquele que tem uma linguagem bem moderna, aquele jovem, aquele que diz assim, nós temos que usar todas as formas para poder alcançar os jovens. Jesus nunca usou, nem os apóstolos usaram qualquer forma de subterfúgio, qualquer forma de apetrecho para poder tocar as pessoas, porque nunca o ministério para eles era um ministério à igreja, sempre o ministério para eles era o ministério a Cristo, era o ministério ao Senhor. Olhe para os profetas, e parece que hoje, irmão, nós queremos viver uma outra Bíblia, estamos querendo reescrever a Bíblia, se não queremos reescrever no papel, nós queremos reescrever nas nossas atitudes, ou na nossa forma de nos adequarmos a um modelo pagão, que tem se tornado o cristianismo degradado. A mesa do Senhor também, ela perdeu o seu lugar. Conheço comunidades que eles fazem assim uma vez por ano, que tragédia, mas para eles não é tragédia, o programa é bom, eles têm um bom programa, tem uma boa equipe de louvor, tem um grupo de irmãos que compartilham a palavra, tem bons discursos. Então por que nós vamos precisar do Espírito Santo? O irmão A.W. Tozer, ele escreveu um texto muito interessante, uma mensagem que ele pregou no passado, contém uma parte muito interessante. Se o Espírito Santo fosse retirado na terra, a igreja seguiria como está, fazendo as suas obras e não sentiria a ausência dele. Quer dizer, Deus pode retirar o seu Espírito, que nós vamos seguir sem ele, até porque nós não estamos nem um pouco preocupados com a presença e muito menos com a ausência dele. É uma tragédia, irmãos, uma tragédia. Eu não tenho outra forma de traduzir, de interpretar, de aplicar, de expor esse assunto, se não for com o coração rasgado, com a situação que nós temos aceitado de forma muito cômoda. Os irmãos têm vivido um recomeço aqui, Criciúma. É muito importante que vocês considerem isso, o assunto da mesa do Senhor. A terceira proposição não é uma reunião baseada em cerimonial, em símbolo, mas é uma reunião baseada em realidade espiritual. Comer o pão, beber o cálice. O pão, o cálice não é símbolo, mas são elementos que nos fazem tocar numa realidade muito maior. Jesus, quando ele partiu o pão, ele disse, isso é símbolo. Quando ele partiu o pão, ele disse, isto é o meu corpo. Nós sabemos que ali estava uma declaração daquilo que aquele pão partido representava, uma realidade muito maior. E a última
proposição, nós precisamos, na mesa, na ceia, nos elementos da mesa, na comunhão com os santos, na mesa do Senhor, na ceia, nós precisamos tocar a realidade da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Então, essas 4 proposições, elas vão nos abrir este assunto. E aqui quero continuar colocando outros pontos, porque esse assunto é tão profundo, requer muito tempo, e eu vou tentar resumir o máximo que posso, para fazê-los entender melhor essa doutrina, esse fundamento, que eu digo com muita tristeza, tem estado em ruínas em muitas das nossas comunidades ou assembleias cristãs. Alguns pontos fundamentais sobre a ceia. O primeiro, quando nós estamos na mesa, e ela foi instituída pelo nosso Senhor, foi o nosso Senhor que instituiu a mesa. A igreja primitiva partiu pão todos os domingos pela manhã, e essa foi uma prática que se seguiu na história. Foi durante o tempo da degradação, quando os fundamentos foram se perdendo após a morte dos apóstolos, quando a igreja foi ficando muito mais institucional, mais clerical. Por volta do ano 300, quando Constantino, ele concede muitos favores à igreja, e após a morte de Constantino, nós vamos ver que a igreja vai passar por um período de divisão, onde muitos bispos ou presbíteros em algumas comunidades que cresceram de forma exponencial, como por exemplo, Antioquia, Jerusalém, Alexandria, Roma e também Constantinopla. Nessas comunidades, essas cidades, o evangelho cresceu de forma impressionante. E em cada uma dessas cidades, eles começaram a levantar bispos, homens que passaram a ter uma proeminência maior do que os outros. E assim a igreja, durante esse tempo, foi dividida em 5 cidades, consideradas como centros da obra, onde havia esses homens que foram intitulados como bispos. E depois, a comunidade de Roma e de Constantinopla cresceu muito mais do que as outras. E aí, houve uma grande divisão entre a igreja oriental com a ocidental. E assim a oriental, ela desenvolveu um pensamento mais ortodoxo, que depois também se degradou. E a ocidental em Roma, onde no ano 440, Leão I se autoproclamou Papa, já não bastava ser bispo. E aí, logo a seguir, no ano 500, começa o período da história da igreja, que é chamado o período da Idade das Trevas, que durou do ano 500 até a reforma da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, provocada por Martinho Lutero. Então, meus amados irmãos, toda essa degradação que passaram por esses anos, esses fundamentos foram perdidos, mas Deus nunca deixou de ter o seu testemunho na terra. E até hoje, de maneira geral, o povo de Deus não tem compreendido a reunião da mesa do Senhor. Ela deveria ser a principal das nossas reuniões. A principal das nossas reuniões. E aqui, quando nós estamos na mesa do Senhor, nós estamos diante de uma realidade espiritual, onde, em primeiro lugar, nós precisamos exercer uma fé, a mesma fé que nós temos, e confessamos e proclamamos que fomos justificados, é a mesma fé que nós tocamos nos elementos da mesa e comemos e bebemos, porque nós estamos tocando no poder da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Aqui, essa fé, é a fé que nos leva a crescer na comunhão do corpo de Cristo. Aqui nós comemos com os lábios da fé. Esta fé que é exercida na mesa, nos permite a comer e beber esses elementos, tocando com os lábios da fé, porque nós não comemos memorial, nós não comemos cerimônia, nós tocamos uma realidade espiritual. John Owen, um puritano do passado, ele disse assim: devemos agir com fé com relação à morte de Cristo, como se estivéssemos sofrendo o castigo devido dos nossos pecados. Por isso é importante que nós tenhamos uma contemplação mais profunda daquilo que a mesa representa para nós. Que declaração importante do nosso irmão. Vamos a um outro ponto aqui, e aqui nós precisamos observar que na reunião da mesa, onde nós temos a exposição da morte de Cristo diante de nós, considere isso.
a exposição da morte de Cristo por nós. Porque nós não temos considerado isso. Imagine uma comunidade cristã, ela viver semanas, meses, sem considerar a morte de Cristo, em termos de celebração, em termos de alegria, de gozo. Imagine, irmãos, passar um mês, ou sei lá, meses, fazendo campanhas, campanha disso, 7 semanas de Daniel, 7 volta em torno do quarteirão, 7 isso, 7 aquilo, e vira-se meses em torno de coisas que a Bíblia não ensina, e você não levar a igreja a contemplar a morte do Senhor, refletir, meditar, adorar, exaltar. É muito importante, irmãos, porque nós precisamos sempre estar diante da mesa do Senhor, porque nós precisamos refletir que o nosso Senhor Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi uma oferta pelos nossos pecados. Ele foi aquele cordeiro mudo que não abriu a sua boca por causa dos nossos pecados. Ele não buscou a sua justiça, ele buscou a nossa justiça. Esses são os assuntos da mesa. Ele fez uma expiação por todos os nossos pecados. Ele restaurou a nossa paz com Deus. E Ele nos deu a sua justiça eterna. Esta é uma descrição daquilo que é a mesa do Senhor. Porque na mesa do Senhor nós podemos ver o reino da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Nós que éramos os filhos da ira, Ele tomou o nosso lugar. Irmãos, Ele tomou os nossos pecados naquela cruz, como se fossem seus. Ele morreu as nossas misérias, Ele tomou nossas culpas, Ele morreu a nossa morte. Mas nós passamos meses até sem considerar isso. Por quê? Porque é muito melhor um culto congregacional, de grandes louvores, adoração, o povo feliz, não é verdade? Um povo feliz vazio. Essa falta de contemplação da morte de Cristo é uma tragédia da igreja. É uma tragédia. Uma igreja passar tempos ou semanas e não compreender o que é essa celebração, que foi Ele que nos deu. Foi o Senhor que nos deu esta mesa. Existe algo que a gente precisa compreender, porque na mesa, Deus, Ele traz, escute o que eu vou dizer, olha a grandeza dessa reunião. Na reunião da mesa, Deus exibe a morte de Cristo diante de nós, como se nós estivéssemos diante do Calvário, naquele tempo. Pensa nisso. Ele exibe diante de nós, é trazer a morte de Cristo diante de nós. Porque, irmãos, grande parte dos irmãos, das irmãs, vão passar a vida cristã toda e nunca vão saber o que foi a morte do Calvário. A maioria de nós não sabemos o que foi isso. Eles acham que a nossa salvação é uma graça barata. Para nós foi graça, mas para Deus custou tudo. Entende? Custou tudo. Você pode meditar, quando o nosso Senhor lá na cruz do Calvário, Ele proferiu aquela oração: Deus meu, por que me desamparastes? Essa palavrinha me, só tira ela aí, essa palavrinha me, é o maior mistério do Calvário. Por que me desamparastes? Você sabe o que é o desamparo? O inferno é ser eternamente desamparado por Deus. Ele foi desamparado para que eu e você fôssemos aceitos como filhos e perdoados eternamente. Porque me, entende? Você sabia que em toda a vida do nosso Senhor Jesus, nos 4 evangelhos, Ele nunca usou a frase por quê? Ele nunca usou. Por quê? Entende? Se tinha uma coisa que Jesus sabia, era
desprezo e desamparo, porque ele experimentou isso. Ele foi desamparado em Nazaré, os de Nazaré queriam apedrejá-lo, a sua própria cidade. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, ele foi desamparado. A Bíblia chega a dizer que todos os seus discípulos o abandonaram, então ele sabia o que era ser abandonado, ele nunca reivindicou qualquer direito, mas naquela cruz, ele ora e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi o desamparado por Deus. Irmãos, eu nunca vou saber explicar para ninguém, e nem ouso tentar explicar, por que Isaías escreveu que ao Pai agradou moê-lo. Você consegue, irmão? Qual é o pai aqui, a mãe aqui, que teria coragem de sacrificar a ponta do dedo do seu filho por um miserável, desgraçado pecador? Você não daria nem um fio do cabelo do seu filho. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: aquele que não poupou o seu filho, ele não poupou o seu filho. Então, o que a mesa faz? Deus exibe o seu filho, a morte do seu filho, ele traz numa exibição por aqueles elementos, a morte do seu filho diante de nós. Amados irmãos e irmãs, a igreja perdeu a visão da morte do Senhor. E hoje nós vivemos o evangelho do triunfalismo, não o evangelho da cruz. Nós não podemos perder de vista a visão da cruz. Não podemos, irmãos. A cruz é uma doutrina, mas a mesa é a doutrina na prática, é a doutrina da cruz. Nós podemos fazer isso como igreja, isso nos distingue de qualquer grupo que se diga religioso. Você poder tocar a realidade de tudo que esta mesa representa, tudo que ele fez, tudo que ele cumpriu. Então, trazer a sua morte diante de nós. E aqui não é uma simples lembrança da morte, mas é uma rememoração que torna esta morte presente na nossa vida. E como essa morte se torna presente na minha vida? Lembra de Efésios 2, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora. Diz que nós éramos os filhos da ira, você pode entender isso, irmão? Filhos da ira, como os demais, andávamos segundo o curso deste mundo, em desobediência. É isso que Paulo vai dizer nos versículos 1 a 3 de Efésios 2, nós éramos os filhos da ira. Deus não recolhe a sua ira, quando Deus ira, a sua ira não recolhe. Você tem que entender isso, ele não recolhe a sua ira. E nós éramos os filhos da ira, nós éramos os merecedores da ira. Deixa eu dizer algo para você. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse para o inferno. Nenhuma. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos condenasse eternamente no inferno. Porque nós éramos os filhos da ira. Quando você abre Efésios capítulo 2, lá no versículo 5, ele vai ser chamado de o amado. O amado, ele era o amado do Pai. Aquele que o Pai abriu os céus e disse: este é meu filho amado. Amado. Lá em Mateus 4, Lucas 4, este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. A palavra ali correta é no qual eu me emociono. Este é o meu filho. Ele não era o filho da ira, nós éramos. Mas ele tomou toda a ira que era contra nós e desferiu na cruz do Calvário sobre o seu filho, para nos poupar da condenação do inferno. É onde você vai cantar isso? Onde você vai celebrar isso? Onde você vai tocar isso? Onde você vai poder experimentar a glória disso, se não é na mesa do Senhor? Há um outro ponto aqui. A nossa participação, como eu disse, é uma participação em um ato de fé. E este ato de fé nos traz a consciência tão forte e uma sensação tão profunda, como teria acontecido conosco se nós estivéssemos aos pés da cruz.
Por isso esta é a maior reunião da igreja. A maior reunião da igreja é a reunião da mesa do Senhor. Mas infelizmente o inimigo conseguiu destruí-la, diluí-la. Hoje é uma reunião baseada em ritual. Eu já participei de tantas reuniões da mesa, que eu pedi que Deus tivesse misericórdia daquelas assembleias. Não há temor, não há reverência, não há uma exposição do Calvário, da obra de Cristo, da glória de Cristo, mas sim um ritual vazio, sem sentido. Há um outro ponto que eu quero mostrar para vocês. Quando nós estamos na mesa do Senhor, nós estamos participando do sacramento, um sacramento que foi o nosso Senhor que deu, é o sacramento da mesa. E aqui eu quero colocar alguns pontos importantes. Quando o pão, ele é partido, nós podemos ver duas coisas, uma representação de que o corpo de Cristo foi esmagado no nosso lugar. Essa é a comunicação. E segundo, uma exibição real de Cristo em nosso espírito. Por mais que seja apenas um pão, um elemento, mas é uma figura, é uma representação do corpo de Cristo que foi esmagado no nosso lugar. E por outro lado, é uma exibição real de Cristo no nosso espírito. Por isso que quando você tem tudo isso diante de você, e você está ali adorando, porque não é uma reunião para nós pedirmos nada, não é uma reunião para nós buscarmos nada, é uma reunião onde Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que foi prometido, lá em Gênesis 3, que foi tipificado lá em Êxodo capítulo 12, que foi profetizado lá em Isaías 53, que foi revelado lá em João 1, e que está exaltado lá em Apocalipse capítulo 5, esse Cordeiro precisa ser glorificado por todos nós na mesa do Senhor. Então aqui, nós vamos vendo que na reunião da mesa, não é só uma exibição desta pessoa, mas é o Pai propondo e oferecendo o seu Filho, como alimento para nós. Ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Em João 6, ele faz uma linda exposição sobre os assuntos da sua mesa, sobre o pão e o vinho que nós comemos e bebemos. Comer e beber eternamente. Comer e beber porque participamos dele. Porque tudo que Cristo passou na cruz do Calvário, nós também passamos com ele. Porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, versículo 6, diz que nós fomos crucificados com ele. No versículo 5 do capítulo 6 de Romanos, diz que nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. No versículo 4 diz que nós fomos sepultados com ele. Então nós fomos crucificados, nós fomos mortos, e nós fomos sepultados com ele. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, se pois fostes ressuscitados com ele, e nós fomos ressuscitados com ele. Mas não somente fomos crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados, nós também sabemos que Cristo, ele ascendeu aos céus. Ele ascendeu aos céus. E Paulo vai dizer no versículo 6 de Efésios 2 que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Que coisa linda, irmãos. Isso é muito importante. Porque toda a experiência de Cristo se torna a nossa experiência. Esta é a mesa do Senhor. É a mesa de júbilo, é a mesa de alegria. Não é um culto qualquer. É o culto fundamental e principal, que revela a identidade, a vocação, o caráter, o testemunho da igreja na face da terra. Porque Cristo tem que ser central em nossas reuniões. Cristo tem que ser central no nosso culto. A exclusividade e a centralidade de Cristo precisa ser resgatada de volta em nossa vida comunitária como igreja. Infelizmente, o inimigo tem destruído este fundamento, a mesa do Senhor. É uma tragédia.
Então vamos aqui rememorar alguns pontos, aqui relembrar alguns pontos. Primeiro, a mesa é uma questão de realidade espiritual, não é uma questão de símbolo, mas sim de realidade espiritual. Não é um memorial. Memorial é para mortos. Escute bem, não é um memorial. Memorial é para mortos. Nós podemos tocar muitas coisas. Nós podemos falar de muitas coisas espirituais e não ter vida, não ter sentido. Mas, irmãos, é importante sabermos que nós ofendemos o Espírito Santo. Nós ofendemos o Espírito Santo quando nós tratamos a mesa do Senhor com desdém, com desprezo, ou às vezes nós tratamos ela como se fosse um memorial, ou mesmo um ritual, ou mesmo uma cerimônia. Nós ofendemos o Espírito Santo. Porque a mesa do Senhor é uma questão de realidade espiritual. Olhe bem, quando o Senhor partiu o pão naquela noite, que ele foi traído, naquela noite, está lá em Lucas, capítulo 22, e Paulo vai lembrar disso em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. O que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão. Ele tinha em vista trazer para nós uma realidade muito maior do que símbolos. Aquela era a noite do Senhor. Agora veja bem, em 1 Coríntios aqui, os versículos 26 e 29 do capítulo 11, e eu quero lembrar desses textos aqui por causa de algo que eu quero lhes falar. Diz: por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então você pode ver que esses elementos, eles podem trazer vida, eles podem trazer morte para aqueles que tocam. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que símbolos não têm poder de nos atingir. Se você come símbolo, você não incorre nenhum risco. Mas nós não comemos símbolo, nós comemos uma realidade espiritual. E se comemos essa realidade espiritual de forma indigna, sem discerni-la, desprezando o corpo, e quando aqui diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, isso aqui é um ponto muito interessante, porque ele também é mal compreendido. Porque a ideia que alguns têm é que quando você chega na mesa do Senhor, você tem que fazer um autoexame. A Bíblia condena o autoexame. Irmãos, quando eu faço um autoexame, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um Luiz Fontes no Santíssimo Lugar, prostrado diante de Deus? O que você vai encontrar quando você faz um autoexame em você? Você vai encontrar com certeza ego, carne. Com certeza, nós somos pessoas cheias de falhas. A questão é que nós somos cobertos pelo sangue do Calvário, que nos lava e nos purifica de toda iniquidade. Você lembra de Mefibosete, aquele filho de Jônatan? Quando a Bíblia diz ali em 2 Samuel, conta a história de Mefibosete, quando ele soube, quando a ama soube que Davi havia tomado o trono, e que Saul e Jonatas estavam mortos, diz que ela pegou essa criancinha e saiu correndo, e ela caiu, tropeçou e caiu sobre os pés de Mefibosete. E ela o levou para Lodebar. Lodebar era um lugar ermo. Depois de muitos anos, Davi, com o reino consolidado, ele chamou um servo seu chamado Ziba. Falou: Ziba, existe alguém da casa de Saul que eu possa exercer misericórdia? Ele disse: sim, há um que está em um estado deplorável em Lodebar. Ele contou toda a história. Ele está deficiente. Então, Davi manda buscá-lo. Só que Davi não mandou uma caravana antes para avisar para ele. Agora, você imagina Mefibosete, quando aquela caravana para na porta da sua casa, naquele lugar ermo, uma caravana real, e alguém chega e vira para ele e diz: você é Mefibosete? Ele disse: sim, sou eu. O rei manda te buscar. O que passou na cabeça de Mefibosete? Chegou a minha sentença de morte. Então ele é levado diante de Davi. Davi pergunta: você é Mefibosete? Ele disse: sou.
Mefibosete, a partir de hoje, você vai comer todos os dias da minha mesa, e todas as terras que pertenciam ao seu pai, agora pertencem a você. Que coisa linda, irmãos. Foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Ele pegou esses Mefibosetes, que estavam aí, os filhos da ira, e nos trouxe para a sua mesa, para que nós pudéssemos comer e beber dele. Esta é a doutrina da mesa do Senhor. Este é o princípio da mesa do Senhor. Não é examinar a si próprio, mas se examinar na luz do Senhor. Se examinar na luz daquilo que Cristo fez por nós. Por outro lado, também não é comer de qualquer maneira, indignamente, sem discernir o corpo. Existe esse cuidado. Comer de forma leviana. Comer não entendendo o verdadeiro valor do perdão dos pecados, da morte de Cristo Jesus. Não entender a doutrina da cruz. Comer símbolo, comer ritual, isto é comer indignamente. O contexto para você interpretar isso está no capítulo 10. O capítulo 10 de 1 Coríntios você vai se lembrar muito bem. Quando diz que aquele povo de Israel, quando eles saíram ali do Egito, diz que eles foram batizados no mar. Eles foram batizados no mar e eles foram batizados na nuvem. E havia uma pedra que o seguia, lá no versículo 4. Diz que havia uma pedra que o seguia. E a pedra era Cristo. Você vai ver esse episódio lá em Horebe, quando na primeira vez Moisés feriu a rocha. E na outra vez ele deveria ter falado a rocha, mas ele tocou na rocha novamente. Havia uma rocha que provia água para eles no deserto. Eles andavam e a rocha andava. Está lá escrito, irmãos, 1 Coríntios, o capítulo 10, versículo 4. Mas olha o que Paulo diz: havia uma rocha que o seguia, e a rocha era Cristo. Era uma teofania de Cristo, que sustentava eles. Eles estavam bebendo de Cristo, mas eles não entenderam. Aí sabe o que o texto vai dizer? Diz que eles murmuraram, e porque murmuraram, eles ficaram prostrados no deserto. Sabe por quê? Porque eles não discerniram Cristo. Eles não discerniram a obra de Deus. Eles não discerniram a misericórdia de Deus. Não discerniram os cuidados de Deus. Dessa forma, nós podemos comer, sem discernir o Calvário, sem discernir a cruz de Cristo, sem discernir a obra de Cristo, mas comemos, e comemos ritual. E aí é comer indignamente. E quem come indignamente, sem discernir o corpo, come juízo para si. E no final desse capítulo 11, Paulo vai dizer: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e ainda uns que dormem. Sabe por quê? Porque comeram e beberam indignamente na mesa do Senhor. Não é uma reunião qualquer. Por isso, irmãos, você vai vendo aqui primeiro o ministério da palavra. O ministério da palavra tem que ser o ministério de ensino, o ministério da pregação, da exposição, o ministério de vida, o ministério de poder, de iluminação, de aplicação, de verdade, de interpretação da mente de Deus. É a vara e o cajado. O ministério da palavra é o ministério da vara e do cajado. É o ministério que conduz aos pastos verdejantes, mas é o ministério que conduz às águas tranquilas. É o ministério que protege o rebanho, mas é o ministério também que disciplina o rebanho, pela instrumentalidade da palavra. Então, meus amados irmãos e irmãs, se nós temos o ministério da palavra, o que esse ministério vai alcançar? Ele vai nos levar a uma comunhão. Ele vai trabalhar a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, por meio do ensino. Aquilo que eu citei em Atos 5,42, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. Então você vê aqui, agora fica tudo muito claro para nós. Se temos em primeiro lugar o ministério da palavra, é isso que tem que ser restaurado. Ministério da palavra. Você se lembra? Lá em Números capítulo 9 e 10, quando Deus trouxe a nuvem para conduzir o povo pelo deserto. Então ali a nuvem iria conduzi-los, quando eles estavam saindo do Monte Sinai. Eles ficaram 3 meses no Monte Sinai. Eles haviam andado desde Ramsés até o Monte Sinai. Quando chegaram ali no Monte Sinai, agora
Isso está lá em Êxodo, capítulo 18, 19. Eles chegam ali no Monte Sinai. Aí depois todo o restante de Êxodo, todo o livro de Levítico e esses 10 primeiros capítulos de Números compreende tudo que eles passaram no Sinai, 3 meses, compreende todos esses capítulos da Bíblia. Então Deus deu a nuvem, era uma nuvem teofânica, essa nuvem tinha a ver com a presença de Deus no meio do seu povo. No capítulo 10, Deus dá 2 trombeteiros, ministério da palavra. Por que nós sabemos disso? Porque o único papel desses trombeteiros era olhar, em primeiro lugar, o movimento da nuvem, porque quando a nuvem se movia, eles deviam tocar. Se você ler esse capítulo 10 de Números, você vai ver que ali Deus estabeleceu a ordem da marcha em quatro grupos, que eram os estandartes. Primeiro o estandarte de Judá, depois o estandarte de Rúben, depois o de Efraim, depois o de Dan. E cada estandarte desse tinha 4 tribos. O primeiro que saía, que era o estandarte de Judá, ia com eles os coatitas, os meraritas, que iam levando a arca. Depois, no de Rúben, ia outros grupos de levitas, que iam levando os utensílios do tabernáculo. Então saía Judá, com as demais tribos que o acompanhavam, mais 3 tribos, e a arca ia na frente. Depois de 3 dias, que a nuvem parava, eles paravam. E os trombeteiros, eles tinham um papel, olhar os movimentos da nuvem e tocar. Quando tocavam, o povo se preparava. Está tudo descrito lá em Números capítulo 10. Esse é o papel do ministério da palavra. É o papel dos trombeteiros. É o papel daqueles que conhecem os movimentos celestiais. Aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Sabe por que existe uma igreja despreparada? Não sabe nem a que horas está da noite, no sentido escatológico. É porque não existe trombeteiros, não existe ministério de ensino. Atos capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala onde existem ministérios constituídos. Essa é a grande tragédia. Porque nós temos homens com títulos. Mas é só ler o livro de Judas. É como árvores sem frutos. Árvores que não têm frutos. Rios sem água. Que tragédia, irmãos. Muitos hoje estão se auto-titulando, eu sou profeta. E quer dominar a igreja. A igreja não é de profeta nenhum, não é de apóstolo nenhum, não é de pastor nenhum. A igreja, ela é do Senhor Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós não somos homens especiais, somos homens com uma especial incumbência. Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Então aqui vamos voltar sobre a mesa do Senhor, o testemunho da sua morte. Então nós vimos, a mesa não é um símbolo, a morte do Senhor não é um símbolo. Quando nós estamos celebrando a morte do Senhor através desses elementos, nós estamos tocando na realidade de tudo aquilo que foi a morte do Senhor por nós. Tudo, com todas as suas implicações. Mas é o que eu quero colocar 2 textos. Marcos capítulo 7, versículo 7. Eu quero colocar esse texto para extrair aqui uma palavra. Está assim, Marcos 7, 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui, a tradução da palavra vão dá a ideia de manipulação. Muitas vezes o culto se torna uma manipulação. Em vão me adora. Isto é, uma adoração que é inútil, que é outro sentido da palavra vã. Isso não é o culto a Deus. Vou pegar um outro texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 2. Diz, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então não tem só o culto vão, tem a fé vã, a fé vazia, a fé inútil. Compreende aí? A fé sem sentido, a fé sem propósito. Isso é muito sério, irmãos,
Porque o que significa o culto vão? O que significa a fé vã? Significa que você reconhece os fatos como verdadeiros, você compreende tudo a respeito da pessoa do Senhor, mas você não toca nele com devoção, você não toca nele com fé, você não confessa ele com o coração, você trata ele como se fosse simplesmente um cerimonial. Essa é a fé vã, é você estar convencido intelectualmente, mas não está rendido no seu coração. Isso é crer em vão. Por isso, muitas vezes, nós tratamos a mesa do Senhor de uma forma cerimonial, baseada em símbolo. E aqui, irmãos, eu quero colocar isso para ajudá-los mesmo. Que os irmãos possam recuperar o verdadeiro sentido daquilo que é a mesa do Senhor. Se vocês não recuperarem isso, então os irmãos vão ter boas reuniões. Na internet vocês vão ter muitos programas que funcionam. Tem inclusive pastores que escreveram livros aí para ajudar os irmãos a ter uma igreja com propósito, né? Mas a questão, irmão, nós queremos ter uma igreja com propósito, com valores pragmáticos, baseado naquilo que dá certo, ou nós queremos nos tornar uma igreja bíblica? Uma igreja que estará comprometida com os movimentos celestiais no tempo do fim. No tempo da pandemia, eu pude perceber como esse evangelho de consumo, esse evangelho humanista, antropocêntrico, causou dano à igreja. Eu tive, assim, muitos contatos de irmãos que me ligaram, que me procuraram, clamando por socorro, dizendo: Luiz, eu não sei o que eu faço, os irmãos sumiram. E outros que disseram: Luiz, os irmãos não querem voltar mais a reunir. Igrejas que fecharam as portas. Igrejas, comunidades que até hoje dizem que nunca mais foram os mesmos. E aí alguns, extremamente criativos, conseguiram caminhos para poder trazer o povo de volta, e enfim, baratear o evangelho. Mas uma coisa muito gloriosa que eu pude perceber: as comunidades que foram alimentadas pelo ministério da palavra, comunidades onde Cristo tinha toda a exclusividade e centralidade, elas não sofreram nenhum efeito colateral da pandemia. Todos os irmãos permaneceram, e eu louvei a Deus por isso. Eu louvei a Deus, porque esse é o caminho. Esse modelo de igreja que está aí hoje não suportará mais uma pandemia, mas vai vir algo muito pior do que a pandemia. Está vindo o anticristo, e ele vai conseguir arrebatar uma legião. Milhares e milhares de comunidades de cristãos vão segui-lo, porque eles não querem o Jesus da cruz, eles não querem o triunfo do crucificado, eles querem o triunfo de um homem que se autoglorifica, que se autoproclama, que vai aceitar as glórias deste mundo, porque é uma igreja mundana, uma igreja que não tem compromisso com os céus, uma igreja que não espera a eternidade, uma igreja que quer viver o aqui e agora. Esse modelo de igreja hoje, que é o modelo mais popular de cristianismo que nós temos, é a igreja do anticristo, não é a igreja de Cristo. Então, meus irmãos, se vocês querem viver um evangelho sério, peço ao Senhor que lhes ajude a restaurar os fundamentos doutrinários e os fundamentos práticos daquilo que é a vida da igreja. Que Deus os abençoe. Amém. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Senhor, vem nos ajudar, Senhor. Vem ajudar o teu povo aqui em Criciúma, tua igreja. Que o Senhor possa colocar no coração desses homens, dessas mulheres, aquilo que o Senhor colocou no coração de Zorobabel e Josué. O Senhor colocou no coração de Esdras e Neemias, que haja uma profunda disposição em recuperar o testemunho do Senhor aqui nessa cidade. Senhor, ajude este povo a olhar para a Tua palavra e ver a necessidade de restaurar os fundamentos e não ficar em torno de movimentos. Ajuda o Teu povo aqui, Senhor. Que essa palavra continue falando de forma profunda em cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.